Aquilo que parecia não ter saída. Aleluia. Aquilo que parecia. Ixi, inverti tudo aqui. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre e estou aqui. Aê, agora foi, bora lá, gente. Eu sou Leandro Machado, que alegria ter você aqui em mais um vídeo do nosso Bíblia em um ano. A gente lê a Bíblia junto. É isso, querido, a gente se expõe nas verdades da palavra e a gente deixa o Espírito Santo falar com a gente. Não tem interpretação, não tem achismo, não tem blá 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 blá, não. É a Bíblia, querido, como ela é, de fato, deixando o Espírito Santo falar ao nosso coração. E eu acho que é isso que o povo precisa um pouco nesses dias. Tem muito achismo aí, mas nós precisamos voltar de fato para a palavra. Se você está chegando novo aqui, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa aqui embaixo que é o sininho para você de fato ser edificado todos os dias. Se você está assistindo pelo Instagram, não esquece de seguir aí. Lembra que todo dia, de segunda a sexta, 7 e 7 da manhã, nós estamos juntos ali como escudeiros, recebendo da palavra, o nosso devocional e grandes coisas Deus tem feito ali, tá bom? Pega sua Bíblia aí, aumenta o som, bora lá, nós vamos de Atos 5 hoje. Atos capítulo de número 5, a partir do verso número 1 até o verso 16, Deuteronômio 23, 24 e Jó 15. Bora lá então, sem demora, ó. Atos 5, 1, ele diz assim, ó. Havia, porém, um homem chamado Ananias que, com sua esposa Safira, vendeu a propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que era o valor total que tinha recebido e ficou com o resto. Verso 3. Então Pedro disse: Ananias, o que foi que você deixou? Você deixou Satanás encher o seu coração, foi isso? Você mentiu para o Espírito Santo e guardou parte do dinheiro para você. A propriedade era sua, né? E, gente, isso aqui é muito louco, né? Tipo assim, você vê, a propriedade era do cara, o cara não precisava vender, ele não precisava dar. Só que o cara vai e vende, e aí ele esconde parte do dinheiro, e ele mente. Meu, não tem, assim, inteligência nenhuma nisso, né? O que Pedro tá falando para ele, cara, se você queria pegar parte para você, era só não vender, era só não dar, já era seu, né? E aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 4, a propriedade era sua para vender ou não, como você quisesse fazer, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como você pode fazer uma coisa dessa? Você mentiu não apenas para nós, mas para Deus. Gente, é louco mesmo isso aqui, né? E aí, verso 5 ele diz, assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro então lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês podem conspirar para pôr à prova o Espírito de Deus? Veja, os jovens acabaram de sepultar o seu marido, estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos souberam desse acontecimento. Meu, loucura isso, né? 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniram ali, ninguém mais tinha coragem de se juntar a eles. Embora o povo tivesse em alta consideração, cada vez mais pessoas e multidões de homens e mulheres se reuniam e criam no Senhor. Com o resultado disso, o povo levava os doentes às suas camas, macas, para a sombra onde Pedro estava, e assim que a sombra cobriam algum deles, enquanto ele passava, eram curados. Muita gente das cidades ao redor de Jerusalém vinham trazendo seus doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram livres e curados. Gente, que coisa doida aqui, na verdade. Fico pensando, né, qual a lógica, né, da Ananias e Safira? O cara tá ali, né, e quer viver de aparência, só pode ser isso, né? E é o que muita gente tem feito hoje em dia, né? A pessoa vai lá e é uma coisa em casa lá, bate na esposa, briga com o marido, bate nos filhos, né? E aí chega na igreja, ô, Pai de Deus, irmão, Pai de Deus. Como se tivesse tudo normal. Misericórdia. Para, irmão, para de viver assim, vive uma vida que agrada a Deus em todas as coisas, né? Bora lá então, agora o Velho Testamento, nós estamos vendo Deuteronômio, Deus falando aqui, ó, vacilou a pedreja, né? Adulterou a pedreja, né? Mentiu a pedreja, matou a pedreja, né? Era tudo a pedreja, o negócio era complicado. Se você não viu os outros capítulos de Deuteronômio, corre lá para ver. Hoje nós vamos ver aqui o 25 e o 26, ó. Bora lá então, ó. Deuteronômio 25, ele diz assim, ó:
Quando duas pessoas brigarem e o caso chegar ao tribunal, e os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com o número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. É por isso que, olha que sacanagem, Paulo vai falar um monte de vezes que ele apanhava 40 menos 1. Bora lá então, Deuteronômio, na realidade é 23 e 24, né? A gente leu Atos 5, de 1 a 16, agora a gente vai ler Deuteronômio 23 e 24. Bora lá, diz assim, ó. Se um homem vier, não é, e tiver os seus testículos esmagados ou membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas com o Senhor. Se alguém for filho legítimo, lembra que ele falou isso aqui também lá em Levítico? Né? Então você percebe que ele está repetindo quase tudo lá, né? Se alguém vier ter filho legítimo, nem ele nem seus descendentes, até o da 10ª geração, terão permissão de encontrar com o Senhor nas reuniões sagradas. Nenhum amonita ou moabita, que ele está passando embaixo da mesa, para não passar aqui por trás, velho. Ai, mano, ela não quis passar aqui para vocês não verem, ela tá passando embaixo da mesa. Para ficar tranquila, amor, você não precisa, ela não gosta de aparecer. Não tem problema, bora lá, versículo 4, ó. Essas nações, não, vamos lá, né, melhor dizendo, vamos lá, 3. Nenhum amonita ou moabita, nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não os receberam com alimento e água, e quando vocês saíram do Egito, em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Betor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, seu Deus, recusou ouvir Balaão e transformou maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e prosperidade dos amonitas e moabitas. Não mostrem ódio aos edomitas, pois seus parentes, nem os pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiro entre eles. A 3ª geração de edomitas e egípcios poderá entrar em reuniões sagradas do Senhor. Quando saírem para guerrear contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará ao pôr do sol e poderá voltar ao acampamento. Verso 12. Determine uma área fora do acampamento onde eles possam fazer suas necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte do seu equipamento. Quando forem evacuar, devem cavar um buraco com a pá e cobrir as suas fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio de vocês para proteger e derrotar seus inimigos. Cuide para que ele não veja, em seu meio qualquer coisa vergonhosa e se afaste de você. Gente, olha que legal, né? Deus, ele traz tudo quanto é lei, tanto dietética quanto também a parte de higiene. Por quê? Porque ele sabia, que se as fezes fossem deixadas no meio do povo, problemas poderiam acontecer, doenças viriam acontecer, poderia se transformar em uma pandemia que iria exterminar o povo. Então você percebe, por isso que ele fala, não come carne de animal que foi encontrado morto, não come carne de porco, porque naquela época não tinha a forma de cozinhar hoje, tudo mais como é, e poderia ter problemas. Então olha que coisa super interessante, Eu lembro que quando, talvez eu falei para os adolescentes, falei, sabia que Deus manda enterrar o cocô? Só que os adolescentes, credo, não acredito, mentira. Eu falei, vamos lá, vamos ver em Deuteronômio, Então a gente vê que Deus é um Deus de fato zeloso mesmo, Como a gente acabou de ler aqui. Verso 15, os escravos se os escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam aos seus senhores. Permitam que eles vivam em seu meio, como qualquer cidade, ou cidadão que escolherem, e não os oprimam. Nem o israelita ou homem e mulher deve se dedicar à prostituição em templos idólatras. Quando se apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor seu Deus nenhuma oferta proveniente de lucros de prostituição ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor seu Deus. Não cobrem juros sobre os empréstimos se fizerem um irmão israelita, seja dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros os estrangeiros, mas não cobrarão juros de israelitas, para que o Senhor seu Deus os abençoe em tudo que fizer na terra do qual está prestes a tomar posse. Quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus, cumpra prontamente. O Senhor seu Deus vai cobrar de vocês o cumprimento de cada voto, ou serão culpados dos seus pecados. Não é pecado deixar de fazer o voto, mas se fizer o voto voluntário, deve cumprir. 24. Quando entrarem no vinhedo do seu vizinho, poderão comer as uvas até se saciar, mas não levem num cesto. Quando entrarem no campo do vizinho, poderão apanhar as espigas do cereal com a mão, mas não usem foice para cortá-lo, Tá vendo? Deixa a galera comer goiaba aí, meu. Tinha um tiozinho lá quando era criança que ele dava pancada, a gente pegava a goiaba dele. Tem que ser generoso, gente. Bora lá, Deuteronômio 24.
Ele diz: se um homem se casar com a esposa e não for de seu agrado, porque ele descobriu coisa vergonhada da parte dela, ele descreverá um certificado, né, de divórcio e dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá se casar com outro homem. E se este também rejeitar escrever um certificado de divórcio e a der, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá se casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável ao Senhor. Não tragam culpa à terra que o Senhor te deu como herança. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar e nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar um ano em sua casa, proporcionando alegria à mulher com que casou. Então olha aí, galera, né? Deus incentivando o sexo no casamento. Então ele fala assim: ó, meu, casou? Não vai para a guerra não, vai namorar com a sua esposa. Olha aí que coisa interessante, né? Aqui versículo 5, né? Eu vou até marcar esse versículo aqui, que ele é muito legal para a gente usar para falar para os casais, né? Vamos colocar aqui, ó, sexo no casamento. Vamos escrever aqui na Bíblia. Muito bom. Bora lá então, ó, verso 6, ó. Não tomem o conjunto de pedras do moinho, nem mesmo, não é só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa de todas as pedras para obter o seu sustento, né? Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou vender, o sequestrador terá que morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, né? De novo, apedreja, né? Verso 8. Em todos os casos da lepra, cumpram um extremo cuidado com os instrumentos, né, que os sacerdotes e levitas trouxerem. Obedeçam todos os mandamentos que eu dei a cada um deles. Lembre-se daquilo que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois que vocês saíram do Egito. Verso 10. Se um de vocês emprestar algo ao seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que lhe foi emprestado, né, ou outra coisa para garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e traz para você. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não guarde consigo durante a noite. Devolva o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor, seu Deus, considerará isso um grande ato de justiça. Se você fizer assim. Não se aproveite dos trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas, estrangeiros ou qualquer um que vive em suas cidades. Paguem o salário todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, vão clamar contra vocês ao Senhor e vocês serão culpados. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa dos seus próprios crimes. Sejam justos, estrangeiros, órfãos que vivem entre vocês. Jamais aceitem roupa de uma viúva como garantia por dívida. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor Deus foi quem libertou vocês da escravidão. Por isso eu dou essas ordens. Quando estiverem fazendo a colheita das suas lavouras e esquecerem o feixe de cereais no campo, não voltem para buscar. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Quando colherem uvas de vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, órfãos e viúvas. Lembre-se de que vocês foram um dia escravos na terra do Egito, e eu sou o Deus que dá essas ordens. Então, percebe aqui Deus trazendo, mais uma vez, regra para tudo, para que o homem soubesse agir em cada situação. Bora lá então, Jó, vamos ver aquele dilema que Jó está aqui, Ele não sabe quem é que trouxe a enfermidade sobre ele acha que é Deus, e aí ele começa a falar: Deus está brincando com todo mundo, não acredito que você está fazendo isso, Ele fala: era melhor estar morto. Agora Jó, está passando por uma situação tão difícil que ele começa a desejar a própria morte já, tá bom? Então bora lá. Agora ele faz falando para Jó, verso 1 do capítulo 15, ele diz assim: então ele faz de Temã o respondeu. Um homem sábio não responderia com esse falatório, porque Jó estava aqui murmurando pra caramba já. E ele diz: suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversa sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem a boca o que ele deve falar, suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, e não eu. Seus próprios lábios se depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer, Jó? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Se você é dono da sabedoria, o que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos?
Homens idosos de cabelo grisalho, mais velhos do que seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você, porventura? Palavras amáveis não lhe bastam? O que fez perder a razão? Porque seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz agora tais absurdos. O que é o ser humano para se considerar impuro? Pode alguém ter nascido de mulher e esse ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. 17. Escute, eu lhe mostrarei, falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados, daqueles quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Os perversos contorcem de dor a vida toda. Os cruéis estão reservados para o tempo dos sofrimentos. Em seus ouvidos ressoam sons de terror. Mesmo em dias tranquilos, temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando dizendo, onde posso encontrar pão? Sabe que o dia de sua destruição se aproxima. Vivem angustiados e aflitos, cheios de temor, como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e acabam desafiando arrogantemente o Todo-Poderoso. Verso 26. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos se inchou. A sua barriga acumulou gordura, suas cidades, porém, serão arruinadas. Habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão e suas propriedades não se estenderão pela terra. Não escaparão das trevas, o sol abrasador queimará os seus ramos. E o sopro de Deus agora os destruirá. Não se iludam, quanto mais não confiem em riquezas vazias, pois o vazio será assim a sua única recompensa. Serão cortados como na flor da idade, seus ramos e jamais voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes que se formem os frutos. Pois os ímpios não têm futuro, o fogo destruirá suas casas. Serão enriquecidas com subornos, concebem desgraça e dão luz à maldade, seu ventre será só engano. Então você percebe que ele está aqui criticando a postura de Jó, tá falando, quem você acha que é para estar falando essas coisas de Deus aí, você que é uma pessoa limitada em conhecimento, você não tem noção da grandeza de quem Deus é. Então é muito interessante isso, porque a gente percebe até hoje, na Nova Aliança, pessoas que têm o Espírito Santo, o pessoal de fato atribuindo a Deus coisas que não tem muito a ver a ele não, Então muito bom mesmo, que essas palavras possam falar ao seu coração, e possam te inspirar a viver uma vida temente a Deus, cuidando daquilo que você fala. Vamos orar? Então eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mais um dia, Pai, que nós nos expomos à Tua Palavra. E eu oro para que essa palavra se levante, fortaleça cada um dos meus irmãos. E assim, Pai, eles possam desfrutar de algo glorioso, Pai, que o Senhor tem preparado. No nome de Jesus. Amém. Escreve aqui embaixo, querido, o quê? Não fale qualquer coisa. Escreve aí nos comentários, não fale qualquer coisa. Nós vimos aqui que Jó estava falando qualquer coisa que vinha na cabeça e por isso ele estava errando. A pessoa sábia, como nós vimos aqui, ela toma conta daquilo que sai da sua boca, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve se você não é inscrito, segue lá no Instagram, o Leandro Machado, e eu espero você no nosso vídeo de amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.